Bom, muito bem, vamos então partir para essa fase final do estudo de variáveis aleatórias discretas, onde eu queria trazer aqui algumas distribuições de probabilidade especiais, sempre no caso discreto. E o que é que eu chamo de distribuições especiais? São algumas variáveis aleatórias que possuem uma função de probabilidade que tem uma fórmula fechada. Então, a função de probabilidade, a gente já viu, ela é definida como o valor da probabilidade de que a minha variável assuma aquele valor exato xi, né? Então, essa função, ela pode ser dado um valor para cada valor de xi possível, mas também ela pode ter uma cara especial, uma fórmula, né, bem definida, que vai me dar o valor de probabilidade em função desse valor de xi aqui. É isso que vai acontecer em cada uma dessas distribuições que a gente vai estudar, e a gente vai ver que cada uma delas tem uma situação bem específica que gera aquele modelo de probabilidades, que gera aquela fórmula, ok? E o mais importante vai ser a gente saber identificar quando é que uma variável aleatória cai no caso uniforme, binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica ou uma distribuição de Poisson. Essas são as distribuições discretas mais importantes, mais frequentes. É claro que existem outras, várias outras. Eu vou tentar focar nessas, tá? Com a intenção de vocês conhecerem o principal, as mais comuns, e depois, obviamente, ficarem aptos a estudarem outras que aparecerem nos problemas que vocês vão ter pela frente, ok? Então vamos começar pela uniforme, depois nós vamos ver essas três que estão correlacionadas, porque elas têm relação com um experimento chamado Bernoulli Trials, ou tentativas de Bernoulli, experimentos de Bernoulli, tá? Que está relacionado a essas três distribuições, depois a hipergeométrica e a distribuição de Poisson, ok? Então vamos lá. Começando aqui pela distribuição discreta uniforme, primeiramente, como o nome já bem diz, quando uma distribuição é uniforme, significa dizer que a tua variável x ela tem a mesma probabilidade para todos os possíveis valores, ok? Então, por ela ser discreta, eu posso dizer que os possíveis valores são contáveis, eu posso defini-los num conjunto discreto, x1, x2, não importa quem são esses caras, mas eu sei que eu tenho n valores possíveis, então eu estou chamando de n grande o número de possibilidades da minha variável aleatória, tá? E como são n e que todos têm a mesma probabilidade, a fim de respeitar, né, o fato de que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, então eu concluo que todo mundo tem que ter probabilidade igual a 1 sobre n, tá? Bem simples, né? Que nem um jogo de dado, né? Eu tenho 6 possibilidades, cada uma tem 1/6 de chance de ocorrer. Então, para qualquer que seja o valor que está contido dentro do meu conjunto de meu espaço amostral, né? Qualquer que seja o valor que pertença a esse conjunto, a probabilidade é sempre 1 sobre n, ok? Depende do número de possibilidades que eu tenho. Então eu poderia desenhar isso num gráfico, né, dessa forma, colocando aqui os possíveis valores, e todo mundo teria, né, seria uma coisa equilibrada, todas as barrinhas teriam a mesma altura, ok? Para calcular valor médio e variância é simples também, né? A gente vai colocar no gráfico, na fórmula do valor médio, né? xi vezes p de xi, eu substituo esse p de xi por 1 sobre n, ele se torna uma constante, ele não varia com o i que está variando nesse somatório, então eu posso jogar ele aqui para fora, e na verdade o valor médio nada mais é do que a soma dos meus x dividido por n, ok? E com a variância é parecido, né? Eu vou usar a formulazinha da variância, é o somatório do xi ao quadrado vezes p de xi, e depois que eu faço esse somatório, eu subtraio do quadrado da média, tá? Esse p de xi é o meu 1 sobre n, ele vai sair do somatório, e eu vou ficar com 1 sobre n multiplicando o somatório dos quadrados menos o quadrado da média, tá? Então isso aqui seria a variância. Tem um caso bem particular, que é muito comum ocorrer quando a gente está trabalhando com distribuição uniforme. Então, tem um caso especial, que é o caso em que os resultados possíveis, né, esse conjunto aqui, ele é formado por resultados consecutivos, por números consecutivos.
ou números igualmente espaçados, formando uma progressão aritmética. Então, Rx. Então, Rx contém números consecutivos ou eles formam uma PA. Números consecutivos, de certa forma, é um caso especial, né, de uma progressão aritmética com razão unitária. Então, em outras palavras, nesse caso especial, que eu estou considerando aqui, o meu Rx ele seria formado, por exemplo, pelos números A mais 1, etc., até B, ok? Considerando A e B inteiros. A e B inteiros. Lembrando que aqui eu tenho N valores, né? N números, ok? E como eu tenho N inteiros entre A e B, e eles são consecutivos, esse N, ok, vai ser o B menos A mais 1, tá? Saber a quantidade de números inteiros entre A e B, incluindo o A e o B, eu faço o B menos o A, depois eu somo mais 1, porque eu tenho que recolocar o A nessa contagem, ok? Então essa é a relação entre o número de resultados possíveis, o B e o A. Então se eu pego essa probabilidade, que é constante, que é igual a 1 sobre N, e considero esses valores aqui, o meu valor médio, o que vai acontecer com ele? A gente já tinha visto que ele era 1 sobre N vezes o somatório de xi. Sendo que agora o somatório de xi, tá? Esse somatório aqui, nada mais é do que os números inteiros de A até B somados. Tá? E esses números de A até B somados são uma progressão aritmética de razão 1. Né? Eu posso dizer que eu vou ter o primeiro mais o último, A mais B, vezes N, vezes o número de termos dividido por 2. Tá? Isso aqui é o somatório. E esse 1 sobre N fica aqui. 1 sobre N. Então eu corto aqui, e o valor médio fica, como era de se esperar, na verdade, o ponto médio entre A e B. Se eu tenho N valores possíveis, todos eles consecutivos, inteiros entre A e B, o valor médio é o ponto médio entre A e B, ok? Lembrando que nesse caso, eu teria A mais 1, etc., B, todos eles com a mesma probabilidade, tá? Então é normal que, como eles têm a mesma probabilidade, né, eles estão equitavelmente distribuídos, o ponto médio aqui seria o valor médio, ok? No caso da variância, a conta pode complicar um pouquinho. Aqui. No caso da variância, a conta pode complicar um pouquinho, porque eu vou vir para cá, né? Ó. Variância vai ser igual ao somatório de xi ao quadrado, isso dividido por n, menos o valor médio ao quadrado. Esse valor médio, no caso em que a gente está trabalhando, a gente já sabe que é A mais B, né? Então isso aqui vai ser A mais B sobre 2, que eu vou levar ao quadrado por causa disso aqui. Desse lado aqui, eu tenho esse somatório aqui. Esse somatório ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A mais 1, mais A mais 2 ao quadrado e etc. até o B ao quadrado, ok? Então, na verdade, para a gente conseguir fazer essa soma, existem fórmulas que nos levam para esse resultado. Eu não vou poder demonstrar todas aqui, né? Vai ficar um pouco longo se a gente for fazer toda a demonstração. Mas quem tiver interesse vai lembrar que existe uma formulazinha que dá a soma dos n primeiros quadrados, dos n primeiros números inteiros ao quadrado. Tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, etc., até n, tá? Se eu chamar isso aqui de Sn, existe uma formulazinha que é n mais 1 vezes n vezes 2n mais 1 dividido por 6. E essa fórmula pode ser utilizada para deduzir esse somatório que a gente está precisando aqui. Tá? No caso desse nosso somatório, eu preciso fazer o SB. Quem seria o SB? A soma de 1 mais 2 mais etc. Mais, aí tem uma hora que eu vou passar pelo A menos 1 ao quadrado. Depois do A menos 1 eu vou passar pelo A e eu sigo até o B. Ok? Então isso aqui eu chamo de SB. Do outro lado eu vou somar todo mundo, mas só até o A menos 1 ao quadrado. Eu não vou chegar até o A. Então eu vou chamar isso aqui de SA menos 1. Tá? Notem que eu estou pegando o N substituindo por B, estou pegando o N substituindo por A menos 1, ok? E aí, quando eu faço
essa linha de cima menos a linha de baixo, eu vou cancelar os A menos 1 primeiros termos. E o que vai sobrar é só o somatório que a gente está procurando. Então, na verdade, para achar o valor desse somatório, você pode usar essa fórmula, substituindo N por B e também substituindo N por A, e depois fazer isso menos isso, e aí você substitui lá e vai dar um trabalhozinho manual, mas dá para achar a resposta. E a solução final vai ser que a variância vai ser igual a B menos A mais 1, isso aqui elevado ao quadrado, menos 1 dividido por 12. Isso daqui é a variância de uma variável aleatória uniforme discreta. Lembrando que isso que está entre parênteses nada mais é do que o N, tá? N ao quadrado menos 1 dividido por 12, ok? Então, a gente também pode ficar com essa expressão aqui, sendo igual a variância, ok? Quero só deixar claro, gente, essa fórmula da média e essa fórmula da variância, elas vão ser úteis exclusivamente quando a sua variável aleatória for discreta e uniforme. Então você precisa ter no seu problema algo que justifique que todos os possíveis valores têm a mesma probabilidade. E mais, para cair nesses dois casos é preciso também que a gente tenha os resultados sejam consecutivos, né? Ou consecutivos ou igualmente espaçados, tá? Então nesse caso a gente pode dizer que o valor médio é esse e a variância é essa. A gente não precisaria usar a fórmula do operador esperança, né, e aquela fórmula da variância para fazer todos os cálculos, porque a gente vai chegar exatamente nesses resultados, tá? Então, para cada distribuição uniforme que a gente vai estudar daqui para frente, a ideia é exatamente passar pelas mesmas etapas que a gente passou aqui. A gente vai ver o que é que define aquela variável aleatória, o que é que define aquela distribuição, quais são os possíveis valores que ela pode assumir, qual é a fórmula para a função de probabilidade e, usando essa fórmula da função de probabilidade, o que é que acontece com o valor médio e com a variância. Então nós vamos ter expressões específicas para o valor médio e a variância em cada caso. Nesse caso, né, da distribuição uniforme, a gente obteve isso e isso. Bom, um exemplo muito simples que eu poderia trazer seria calcular o valor médio e a variância de um dado, né? Então, é uma variável aleatória discreta e uniforme. O N, no nosso caso aqui, é 6, tem 6 valores possíveis. O A é igual a 1, que é o menor valor do dado, e o B é igual a 6, tá? Então, isso aqui faz com que o N seja igual a 6. No nosso caso, então, aqui, o valor médio, a gente já tinha calculado isso em outros momentos, né? Usando a fórmula do valor médio, do operador esperança, mas agora, de uma forma muito mais simples, a gente vai usar A mais B sobre 2, que vai ser, então, 1 mais 6 dividido por 2, 7 dividido por 2, 3,5. Mesmo valor que a gente já tinha obtido antes. E a variância do meu dadinho seria igual a N elevado ao quadrado menos 1 dividido por 12, que vai me dar, então, 6 ao quadrado é 36, menos 1 dividido por 12, 35 dozeavos. Isso vai dar 9167. Então, se eu fizer o desvio padrão, eu tiro a raiz de 2,9167. O desvio padrão do dado, portanto, é 1,707. Ok? Notem que esse desvio padrão pode fazer a gente fazer o seguinte raciocínio, né? Entre a média menos um desvio padrão, tá? Eu vou ter aqui 3,5 menos 1,7 aproximadamente, tá? O que vai me dar 1,8. E se eu fizer a média mais um desvio padrão, eu vou ter 3,5, arredondando aqui para 1,7, eu vou ter 5,2. Então, entre 1,8 e 5,2, eu tenho quase todos os resultados do meu dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse intervalo aqui tá aqui, ó. Tá? Então, eu estou pegando 1, 2, 3, 4 sextos dos resultados possíveis do dado, né? Ou 2/3, certo? Então, isso mostra que aquela estratégia de pegar sempre um desvio padrão para menos e um desvio padrão para mais, né, continua valendo aqui e eu consigo detectar onde é que está o grosso da minha distribuição de probabilidades.
Isso aí, vamos para frente agora para a distribuição binomial.